Vida Bela apresenta Boa Notícia com informação e formação. O canal da família orienta através de entrevistas, dá voz a especialistas em saúde, educação, cultura, diversos assuntos. Vida Bela como serviço de educação, cultura e sabedoria. A baixa umidade do ar pode trazer várias consequências para a saúde. O chamado tempo seco, além de doenças respiratórias, pode implicar na saúde dos olhos. Poluentes e a fuligem emitidos pelas queimadas intensificam as ocorrências de doenças oculares. Com isto, a doutora Thaís Chiota Tanaka, médica oftalmologista, pede atenção redobrada a qualquer desconforto visual. Esse tempo muito seco, né? A umidade relativa do ar, ela tá ficando muito seca. Então, o que acontece? A gente acaba tendo uma evaporação maior da lágrima. Tanto a qualidade quanto a quantidade acaba influenciando por causa do tempo seco. E aí, a gente começa a ter sintomas de olho seco mesmo. Vai ter olho vermelho, coceira, sensação de corpo estranho, lacrimejamento, às vezes até a fotossensibilidade, né, a fotofobia pode causar por causa desse tempo seco. Além do mais, do olho seco, também pode vir também outras doenças, né? Não só olho seco, mas também é mais fácil de você ter uma conjuntivite, tanto a conjuntivite alérgica quanto as conjuntivites infecciosas, né? Que no caso, viral ou bacteriana. Nós estamos tendo mais procura por causa do tempo seco, né? Então, tá tendo muita queimada, a umidade do ar está muito baixa. Então, assim, principalmente as pessoas que trabalham ao ar livre, né? Então, com as queimadas, muita fuligem, acaba essas fuligens irritando um pouco mais o olho. Por estar também com bastante poeira, bastante sujeirinha, às vezes pode também dar o que a gente chama da conjuntivite alérgica, né? Então, pessoas que já têm alergia, que já são propensas, então nessa época vai piorar um pouco a conjuntivite alérgica. Fora isso, acaba colocando mais a mão no olho, porque o olho vai ficar mais irritado, porque o olho está seco, está embaçado, e com isso vai levando a sujeira para dentro do olho, então pode dar as conjuntivites infecciosas, tanto viral quanto bacteriana também, sem falar, lógico, do olho seco também. A síndrome do olho seco atinge 12% da população no Brasil. Segundo a oftalmologista, as mulheres são as mais afetadas. Ele é mais fácil, por exemplo, essa síndrome do olho seco, a sensação do olho seco. Ela é mais fácil acometer os idosos, né? Mulheres em épocas de menopausa, pessoas que usam lente de contato, eles são mais suscetíveis, né? Quando você tem esses sintomas do olho vermelho, do lacrimejamento, da sensação do corpo estranho, né? Pode dar até um embaçamento visual. E daí você faz, às vezes, algumas orientações em casa. Por exemplo, às vezes você começa a piscar mais o olho para ver se melhora. Ou às vezes você coloca um umidificador de ar para tentar melhorar um pouquinho a umidade do ar. E mesmo assim isso não melhora esses sintomas, aí não. Aí você procura o seu médico oftalmologista, né? Para ele fazer um exame para ver se está tudo bem com o seu olho ou não, qual a patologia que está sendo acometida, para daí fazer o melhor tratamento possível para tratar esses seus sintomas. Como prevenir a síndrome do olho seco e demais complicações? Você pode, por exemplo, pessoas que ficam muito em telas, né? Porque agora a gente está ficando muito por causa da pandemia, né? Então a gente tende até a piscar menos porque está muito em frente das telas. Ar-condicionado sempre ligado, ou ventilador por causa do calor, mais a baixa umidade do ar. Então, tudo isso vai contribuir para esses sintomas, né? Então, o que a gente pode fazer? Tentar piscar mais. Então, quando estiver em frente às telas,
faz umas pausas. Existe a regrinha do 20-20, que é a cada 20 minutos você para 20 segundos, olha para o horizonte ou fecha o olho, né, para dar uma descansada, vamos dizer assim, né, nos olhos. Você pode fazer compressas de água gelada, principalmente se você tiver coceira, né, porque evitar o máximo possível levar a mão aos olhos, né, não ficar esfregando. Você pode usar umidificador de ar, ou às vezes colocar até uma bacia de água gelada ou uma toalha úmida, né, no ambiente de trabalho. Tudo isso daí vai acabar ajudando também a melhorar o ambiente, e com isso você melhora os sintomas. Porque a hidratação, ela também vai melhorar os sintomas, então isso é muito importante, né? Fora aquilo tudo que eu falei, a hidratação do corpo vai influenciar bastante, porque ajuda também, né? Então, sempre se hidratar bem. Pode tomar mais de 2 litros de água por dia, principalmente agora com esse calorzão tudo aí que a gente está vivendo. O uso excessivo das telas, seja no caso de crianças ou trabalho home office durante o período de quarentena, também exige cuidados. As crianças também, porque elas estão ficando em casa, então acaba, né, ficando mais em frente às telas mesmo, e tendo aulas online, né, a gente acaba ficando maior tempo mesmo. Como evitar olho seco para quem utiliza lentes de contato? Para quem usa lente de contato, utilizar com maior frequência os colírios lubrificantes, né? Mas assim, sempre o prescrito pelo seu médico oftalmologista, porque só ele vai saber qual o seu caso, o quão seco está o seu olho, né? E qual colírio você pode ou não usar com a sua lente de contato. E aí, talvez você vai precisar aumentar um pouco mais a frequência, porque você pode ter um pouquinho mais dos sintomas do olho seco quando usa a lente de contato, principalmente agora nesse período. A médica faz um alerta: colírio é remédio, portanto, cuidado com a automedicação. O ideal é você sempre procurar o seu médico oftalmologista, porque só ele vai saber exatamente o que está acontecendo. Às vezes você vai se automedicar, acaba usando um colírio que não é o correto para o tratamento, né? Então, às vezes, você vai e compra um colírio achando que é um lubrificante, por exemplo, e na verdade não é. Às vezes é um antibiótico, às vezes é um corticoide. Dependendo do que estiver te acometendo no olho, você pode ter uma piora, né, do seu quadro. Então, sempre que você tiver os sintomas, sempre procurar o seu médico oftalmologista, que só ele vai saber te falar corretamente o seu tratamento. A Vida Bela desperta o aprendizado, fortalece a democracia e valoriza a cidadania. Vida Bela na Rede Vida, o canal da família.